217? Sim, senhora. Queridos amigos, é chegado o momento da nossa intimidade com o Mestre Jesus, com os nossos amigos queridos, mentores da casa, e com o prazer incomensurável de vivermos o Santo Evangelho. Por isso nós damos as boas-vindas a todos, dos dois lados da vida. Alegria enorme em receber a Dona Cristina novamente, que esteve afastada fisicamente, mas não do coração. E por isso rogamos a todos que procurem respirar profundamente, levando o oxigênio novo para os pulmões, retendo um pouco e exalando em seguida para devolver o monóxido de carbono, de tal sorte que possamos dar um comando mental ao nosso espírito, ao nosso corpo físico, relaxando todas as tensões, todas as emoções, de tal sorte que possamos, nesse instante, abraçarmos a proposta de Jesus e com Ele, por Ele e nele, damos início aos nossos trabalhos evangélicos desta memorável quinta-feira, com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Boa tarde, queridos. Sejam todos bem-vindos. Como nós conversamos, vamos começar então a fazer as reflexões sobre aqueles que não precisam de médicos, que está nesse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que não coloqueis a candeia sobre o alqueire. A senhora pode começar no item 11 para nós, por favor? Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E o que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. São Mateus, capítulo 9, versículo 10. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos dóceis de boa fé, porque podem ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece-se que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como o dever de ouvir, de
falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse concedido a palavra. Por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretender? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico. Esses últimos não são os doentes que têm necessidade de médico, porque Deus não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhes poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lá coloca nas mãos. Não é bem mais culpado, se se considerar, não a considerar, poderá se desculpar por ignorância, quando terá escrito ele mesmo, visto com os seus olhos, ouvidos com os seus ouvidos e pronunciado com a sua boca a sua própria condenação, se não aproveita, então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os bons espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, em prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Queridos amigos, vamos meditar um pouquinho sobre esse capítulo em que o evangelista sugere que a gente deve colocar a luz bem no alto, a fim de que possamos nos aproveitar das bênçãos que nos chegam. É curioso porque esse capítulo trata de temas que parecem um contrassenso às colocações que são feitas por Jesus. Porque é paradoxal a gente imaginar que como é que vamos colocar a luz embaixo do candeeiro? Até hoje nós temos essa noção viva na nossa memória de que a luz tem que ser colocada no alto para iluminar em todos os caminhos. Entretanto, aquilo que parece paradoxal, na lição de hoje, ela traz um aspecto bem peculiar, porque ela nos ensina, falando que são aqueles que precisam do médico que estão doentes, não de outra forma. E é uma coisa tão curiosa, porque eu, quando passo aqui perto do hospital, eu falo, graças a Deus, eu passo muito aí, mas não estou precisando. E é isso mesmo. Então, aqui, nesse caso, há um contraponto, é uma verdade, isso que nós não podemos descuidar. A outra coisa que me chama a atenção é o seguinte:
Eu sempre me pergunto, por que será que eu tenho que fazer uma preleição, uma conversa, para que vocês me ouçam falar sobre aquilo que o Evangelho já está expondo? Digo isso porque o Evangelho, como nós temos aqui hoje colocado, e a partir de 18 de abril de 1857, quando veio a lume a promessa de Jesus, o livro dos Espíritos, sabemos que foi uma manhã de sábado, que o Champs-Élysées, ou o Campos-Elíseos, estava engalanado, perfumado mesmo. E às 10 horas da manhã, no Palácio Royal, estava exposto, na livraria do Seu Danty, o livro dos Espíritos, que é a promessa de Jesus, que vai explicar para nós detalhadamente as colocações que ele fazia naquela época, que são diferentes, porque cada um de nós tinha naquela época, como tem hoje, como terá amanhã, entendimentos diferentes sobre o mesmo tema. Então, o que acontece? A promessa de Jesus que veio a lume, em 18 de abril de 1857, ela está esclarecida pelos venerandos espíritos. Ou seja, ela está esclarecida por Santo Agostinho, pelo Espírito de Verdade, pela Rainha de França e tantos outros. Joana de Ângeles tem 2 capítulos aqui que ela dá as explicações. Então eu fico pensando, dona, desculpa que eu acho um pouco hilário isso, quem sou eu, Jaime, para poder falar diante dessa beleza e dos esclarecimentos desses espíritos? Erasto, quem sou eu? Porque já está esclarecido. Aí eu andei meditando sobre o assunto e eu cheguei a uma convicção que a mim me satisfaz, porque eles concedem esta oportunidade para nós fazermos uma preleção, cada um ao seu talento, né? Porque cada um de nós todos fomos criados simples e ignorantes, não são palavras minhas, é o que consta no Livro dos Espíritos, na questão 115, na questão 133, vocês podem conferir, e na questão 804. É claro que com focos diferentes sobre os assuntos ali abordados. Mas a verdade é que isso acontece. Então, por que eu? Por que você? Por que ele? Por que ela? Porque em todos os lugares pode se fazer comentários sobre aquilo que está escrito. Não porque sejamos melhor que esses espíritos que nós acabamos de declinar aqui, nada disso. É porque, como nós nascemos, fomos criados pelo Senhor da vida, simples e ignorante, em cada tempo, em cada time, cada um de nós aqui, tanto do lado material, como aqueles que já estão no lado causal, eles, criados em time diferente, eles têm conhecimentos diferentes. Então, por misericórdia, eles nos permitem, apesar dos nossos pecados, não é, dona Célia, que a gente exponha a nossa maneira, o nosso talento, o nosso jeito, a nossa maneira, os nossos aprendizados, aquilo que lemos. Então, eu vou fazer uma colocação sobre o tema de hoje. O professor Ayrton, que tem também capacidade, vai falar sobre o tema, e outros irão falar, cada um segundo o seu conhecimento. E aí pode acontecer, é curioso, dona Cristina, que a palavra que o Ayrton possa usar, ou amigo, ou confrade, é aquela palavra que se amolda melhor a cada um dos assistentes. Tanto nós aqui que estamos encarnados, como aqueles que estão convidados, que eu não os vejo, como dizia o nosso querido amigo Manolo, graças a Deus, porque a mediunidade é um dom extraordinário. E falando sobre a mediunidade, é bom que eu diga que aqui os espíritos avançaram no texto, nas explicações, porque a explicação é essa mesmo. Quem está sadio não precisa absolutamente de médico. Quem é que vai no médico? Quem está doente. Eu estou pedindo a Deus que não passe nem por perto, não é? Então a gente vê que as lições de Jesus eram... Agora,
O que aconteceu naquele dia? Jesus senta com os fariseus e o pessoal fala, não, mas como assim? O mestre vai sentar com esse pessoal de má vida? Aí Jesus diz assim, não, mas quem que precisa de médico? Quem que está doente. Então eu estou aqui para curar essa gente, para ensinar a lição. E quem é de nós, aí é que está a questão, quem é de nós que não sabe se nós precisamos de médico? Todos nós precisamos, não é verdade? Se não precisamos do médico do corpo físico, precisamos do médico da alma, porque nós somos todos pecadores, nós somos devedores. Não adianta começar com gracinha dizendo, eu sou pulcro. Olha, não é não. Nós temos compromissos, nós estamos num planeta chamado de provas e expiações. E, portanto, somos comprometidos com o nosso passado. Ninguém pode se arrogar ao direito de dizer que está puro. Puro foi Jesus. E mesmo assim é o que fizemos com ele. Então, por que eu digo isso? Porque existe uma maneira de nós sabermos aonde erramos ou não erramos. O que fizemos de bom, o que não fizemos. Eu costumo medir, na minha parca experiência, a minha vida de hoje. O que eu sou hoje? Eu estou com algum defeito físico? Não estou. Como Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, eu estou tendo o resultado dos meus atos passados. Porque tem pessoas que nascem com deficiências sérias. Eu achei até engraçado, porque esses dias eu vi a internet que oferece cada um, você está dando risada, falando, e o que está acontecendo com você? Eu levantei de perna esquerda hoje, levantei com o pé esquerdo. E aí o Tolkien, a informação é, mas por que assim? Não, porque eu tenho uma perna só, e aparece o cidadão com uma perna só. É gracioso, mas é verdade. Por que ele tem uma perna só? Porque Deus acha que a dona Cristina é melhor que eu? O seu filho, que é apóstolo, né? Ele é melhor que outro? Aquele moço bonito, advogado? Né? Não é assim, não. Deus não é injusto. Deus é justo com todo mundo. Mas tudo que faço, eu tenho que pagar. É uma coisa certa. É claro como a luz. Então eu comecei a pensar, bem, se a misericórdia divina nos dá esta possibilidade de entendermos bem a dilação que está feita na explicação, porque está sendo dilatado, que todos nós somos espírito, todos nós somos médium. Não é isso que nós lemos aqui, a senhora lembra? Todos nós somos médium, mas nem todos fazemos os nossos deveres e obrigação. Muitos médios que devem aproveitar a mediunidade para ajudar, para auxiliar, para receber a intuição, faz-se de arrogado, ele não ajuda ninguém. Ou, quando não, põe aquela faculdade que Deus lhe deu a serviço das espórtulas, para ganhar. Então, saber, na minha visão, saber qual é os meus compromissos, é Santo Agostinho que vai nos ensinar. Na questão 918, na questão 919, nós temos o esclarecimento. Em 918, ele diz assim, que nós temos que nos tornar um homem de bem, conhecer-nos o que somos, o que fomos, o que estamos fazendo aqui. Referindo-se, inclusive, a Sócrates, lá no passado, 500 anos antes de Jesus. Pois bem, se é assim, qual é o parâmetro para nós podermos entender isso? Tornar-nos um homem de bem. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós entendemos isso? Nós entendemos com a resposta que Santo Agostinho dá na questão 919, o exame de consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Pode parecer incrível, né? Mas a gente não precisa buscar nas outras reencarnações. Vamos buscar aqui hoje. Vamos buscar na noite passada. A hora que eu fui para a minha cama, entreguei meu corpo ao deus do sono grego, né? Morfeu, Hipinos, o deus do sonho. A gente entrega e fala, toma conta de mim. Então tá bom. Nesse momento, você faça uma reflexão, é o que Santo Agostinho propõe.
Pensa o que você fez hoje. Eu levantei cedo, fui cumprir os meus deveres, tratei bem a minha esposa, a minha companheira, ou aqueles com quem eu estou interagindo, seja aqui na nossa casa espírita, seja com os meus amigos queridos, por onde nós morejamos. Nós vamos lá para a rádio, né, Ayrton, nas terças-feiras, nós temos quase 200 telefonemas, que pessoas ligam apenas para mandar um bom dia para o filho, para a filha, para o parente, para o amigo, para a rádio, para aqueles que estão fazendo aquele trabalho. Então dá para fazer uma retrospectiva rapidamente, antes de entregar o corpo ao deus Morfeu, ao deus do sono grego. Antes disso, nós podemos fazer uma reflexão, claro, sim, podemos fazer. O que fiz de errado? E vamos constatar, porque o juízo, o tribunal excelso de nossa consciência vai dizer aonde erramos. E vai dizer, olha aqui, você foi grosseiro com fulano. Você teve más intenções em passar a mão em alguém, dar uma pernada em alguém. Não tem isso na vida toda. A gente precisa tomar cuidado. Tem pessoa que a gente recomenda olhar no rosto para descobrir o que vai no íntimo da alma. Então, se nós tomarmos esse cuidado, nós vamos estabelecer as coisas que fizemos equivocado. E feito isso, o que fazer? Segundo Santo Agostinho, na questão 919. Tomar providência para retificar as coisas equivocadas. Eu me recordo, em poucas palavras, que eu tive numa experiência há alguns anos atrás, uns 10 ou 15 anos atrás, e eu fui comprar um automóvel, um dos filhos meus, e depois às 5 horas da tarde, 5h30, eu estava meio cansado, tinha uma série de coisas, e eu fui grosseiro com a moça que me atendeu, no final da tarde. Aí, quando eu fiz o exame de consciência proposto por Santo Agostinho, eu falei, meu Deus, Jaime, que porcaria que você fez, meu. O que Santo Agostinho ensina? Você vai lá pedir perdão. Pedir perdão é difícil, né? Porque a gente é todo orgulhoso, acha que é dono do mundo, né? Mas no dia seguinte eu pedi para a secretária, falei, liga lá, assim, porque a gente quer escapar da realidade. E aí eu ouvi nitidamente... É aquela intuição, os espíritos falam conosco, falam. Foi assim, não. Você foi fazer desaforo lá, agora você vai lá, por telefone. Ô, dona Cristina, não é por telefone, não. Ai, meu Deus do céu, eu encostei a cadeira, peguei o meu carro. Cheguei lá, sabe o que aconteceu? Vocês não fazem ideia. Não acham a moça. E procura daqui, procura dali. Ah, o senhor não sabe o que aconteceu, doutor. Ontem foi o último dia dela. Jesus, o que eu vou fazer? Aí, procura daqui, procura dali. Um dos empregados lá falou assim, olha, eu acho que eu tenho o telefone dela. Me deu um telefone. Falei, agora, olha, meus amigos, agora não tem jeito, eu tenho que telefonar. Telefonei. E eu me lembro, como se fosse hoje, veio um garoto atender, a gente pela conversa percebe, e eu nunca me esqueci o nome dele, porque ele é o nome dos evangelistas, o Lucas. E comecei a conversar com ele, etc, tal, para chegar onde eu queria chegar. Aí eu escutei ele falar assim para mim, ô mãe, tem um doutor fulano de tal que quer falar com a senhora, gritando. Eu falei, ai, agora vai ser o momento, estou desesperado. Aí ela veio e eu expliquei para ela. Aí, quando a gente vai pedir para os outros, a gente vai com a palavra doce, sabe, dulcificada, manso, pacífico, como Jesus ensinou. Pois bem, começamos a falar e ela falou assim, mas olha, doutor, eu não fiquei zangado com o senhor. Porque eu disse para ela que eu estava cansado. E não era nada com ela, era um problema que estava me afligindo de outras circunstâncias familiares. Né? Mas eu comecei a falar docilmente e tal. Ela falou, o senhor fique tranquilo, eu não estava preocupado, não. Eu não fiquei magoada com isso. Conversamos, e deu-se que, na docilidade da palavra, no manso e pacífico que Jesus recomenda, eu acabei chorando e ela chorando também de lá. Mas eu pedi perdão para ela. Paguei a minha dívida. É assim que nós temos que fazer, pagar a dívida. Então, no final do exame de consciência, nós temos que fazer o quê?
aquelas coisas que nós constatamos que erramos, sejamos honestos conosco, não é com os outros. Honesto conosco. Errei, me perdoa, me desculpa. Não vou fazer mais. Prometa para você mesmo. Repassa. Por que a sociedade civil organizada prende o bandido que rouba, que mata? Por quê? Para dar uma punição, para que ele se emende. Mas tem casos que nós estamos fazendo o exame de consciência naquela noite, só naquela noite, e constatamos que nós agimos bem. Puxa vida, você sabe, o cara me pediu um troco ali no farol e eu dei para ele. Eu ajudei. Uma pessoa me ofereceu um problema difícil, eu falei, olha, vamos conversar. Eu tive palavra para incentivar, eu dei o ombro amigo. Vocês vão descobrir, todos nós vamos descobrir, os amigos que estão aqui também, que nós agimos bem. Nessas nós pedimos a Deus que nos ajude para nós multiplicarmos esse benefício. Então, o Espírito aqui fala que todos nós somos dotados de luzes. E o Ayrton sabe que eu comentei aqui, esse evangelho está sendo feito desde o primeiro momento, e a Lúcia, uma das confreiras nossas aqui, fez um tema muito importante, mas eu foquei num assunto que ela falou sobre a luz. Eu faço, por exemplo, essas mensagens aqui e trago para vocês. Onde eu vou, eu distribuo. Aí eu estava meio desacorçado, porque eu falei, pô, quem sou eu para estar falando? Quando Erasto fala, quando Emmanuel fala, quando Chico, esses personagens, quem que sou eu para estar falando? Mas quando a Lúcia falou, não, cada um tem a sua luz, que é a candeia, eu tenho a minha, é pequenininha, não tem importância. Eu até diria, vocês me permitem uma retórica poética, eu até diria que quando Deus nos criou a todos nós, indistintamente, Ele nos criou com luzes. Está aí porque Jesus fala que vós sois deuses, como tudo que eu posso fazer, vós podeis, deixe brilhar a sua luz, são palavras de Jesus. Mas acontece que quando Ele viu que a escuridão predominava no nosso universo, Ele salpicou o céu, jogando lá o Ayrton, Joaquim, Antônio, Maria, o Jaime, deu nome para todas essas estrelinhas que estão no céu brilhando para embelezar a noite, somos os filhos de Deus. Aí eu perguntei, né? Eu sou muito perguntador para mim, mas e daí, hein? A minha luz está muito longe de Madre Teresa, a Santa Madre Teresa de Calcutá. Está muito longe do Divaldo, está muito longe da do Ayrton, está muito longe da Irmã Dulce, está muito longe de Erasto e de tantos ícones do Espiritismo, tantos espíritos. Não tem importância. Fazer brilhar a nossa luz é responsabilidade nossa. Nós somos seres personalíssimos. Dr. Bezerra de Menezes, Paulo Apóstolo, quantos nós temos que são ícones, que trabalharam, que lutaram, que enfrentaram e que deixaram a luz dele brilhar. E é por isso que essa extensão do nosso Evangelho, que fala com tanta claridade, que quem é que precisa, o que esses fariseus queriam? Queriam que Jesus não pudesse almoçar com aqueles que não professavam a vida deles. E Jesus fala, não, mas espera um pouquinho aí, o que está sadio não precisa dele não. Deixa aqueles que estão doentes aqui para eu poder curar. Desculpa, eu falei demais, Ayrton. Você estava lá, eu fui aproveitando. Por favor, faça seus comentários. Uma alegria ouvi-lo. Só complementando, né, mais, colocando algo a mais. É a grande realidade, né? Nós sempre vamos ao médico, nós temos algum problema. Nós sempre precisamos de soluções quando temos problemas. Então, esse médico, como tudo aí está colocado, pode ser por uma questão física nossa. Né? Agora, essa bendita Covid da vida aí, por exemplo, um resfriadinho já nos deixa todo mundo de cabelo em pé, né? Escorreu o nariz e fica de cabelo em pé. Então, são alertas para nós. Então, a par das doenças do corpo, existem as doenças da mente, as doenças, né, do espírito mesmo, do cunho espiritual, que precisam ser tratados. Então, nós vamos atrás, nós vamos procurando. Né? Mesmo o pessoal, e essa é uma realidade, muitas vezes as pessoas que não são, digamos, espíritas, não são trabalhadores
da doutrina, que frequenta a casa mesmo, vem porque sente a necessidade, porque sabe também que vai ser bem atendido, sabe que vai se fazer o melhor para que possa ocorrer o melhor dentro da necessidade de cada um de nós, não vou dizer de vocês, mas de todos nós, né? Agora, quando nós falamos, e Jesus disse aqui, bem colocado, né, respondendo lá para os fariseus, Jesus, tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. E aí fica a seguinte questão: uma vez que nós tenhamos ido ao médico de maneira ampla, uma vez que nós tenhamos resolvido o nosso problema, tenhamos com saúde física, saúde mental, saúde espiritual, e tenhamos o corpo bem, nos transmite paz à mente, o nosso corpo está bem, nossa mente também está bem, independente de outros problemas, mas relativo à parte física. Porque outros problemas sempre vão também existir. São problemas emocionais, problemas de trabalho, é problema de família, né, familiares, é problema de vizinho, é problema de rua, não. Sempre vai existir alguma coisa. Mas quando estamos bem de saúde é uma grande coisa. E isso facilita com que nós tenhamos também bons propósitos de resolver os outros problemas. Então, nós sermos nossos próprios médicos. Porque a maior parte dos nossos problemas, que não sejam problemas físicos, que a gente fala, são coisas que nós podemos trabalhar no nosso dia a dia. E se nós estamos bem, fisicamente e mentalmente, nós temos uma condição melhor de trabalhar todos esses problemas que nós temos. Vamos ter a paz de espírito para isso. Mas o mais importante, também, estamos bem, estamos sãos, estamos curados no que é possível dizer que estamos curados, não é? A questão é a manutenção da saúde. E o que nós estamos fazendo para que possamos manter a nossa saúde? Se a nossa saúde é física, estamos tomando todos os cuidados que recomendo que a gente tome, questão da pandemia atual, os cuidados de higienização, todo mundo conhece. Estamos tomando esses cuidados, se nós estamos bem. Agora, aqueles que não estão bem vão atrás daquilo que é necessário, não é? Então, se nós estamos bem, nos sentimos bem, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, grande questão nossa é procurarmos nos manter sãos. Para isso, especialmente nas questões espirituais, questões mentais, questões morais, o grande remédio, e vamos dizer, aquele tratamento preventivo que tanto se falou aí, o grande tratamento preventivo nosso é procurarmos vivenciar aquilo que Jesus deu para nós. Então, paciência, humildade, solidariedade, fraternidade, e sempre agradecendo, claro. Então, com essa adução que o Ayrton fez, eu gostaria de finalizar, em mais 2 minutos para vocês, sobre o texto básico de Mateus hoje. Porque Jesus sentou-se para a refeição, e a gente vai em lugar, não quer essa pessoa que a gente não gosta. Então, os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é toda a linha mestra do Evangelho de hoje. Eu trouxe aqui umas frases para vocês, escolhidas no Santuário da Visa, que diz assim: não apresse a tua raiva. Esse pessoal dos fariseus estava com raiva. Como é que vai pôr esse pessoal todo aí? Né? E aqui fala assim: não apresse a tua raiva não, vai com calma. Às vezes a gente quer dar uns tapas em alguém, derrubar da moto, não é isso? Calma, não adianta apressar. Porque ela tem o seu tempo para diluir nas águas mansas da tua consciência. Você vai pensar: não, mas de repente aconteceu alguma coisa com a pessoa. Com calma. Depois diz assim: não apresse o outro, pois ele tem o seu tempo para florescer aos olhos do Criador. Então os fariseus e os publicanos têm que ter calma. Porque eles, naquele time que eu disse que fomos criados diferente, nós vamos chegar lá. Eu imagino, eu sou mais novinho que o Ayrton. Eu não sou não, mas eu já estou com 80 primaveras.
Mas eu imagino assim, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, eu era uma outra pessoa, completamente, a minha cabeça, meus ideais, a minha vida. Então a gente vai crescendo e vai aprendendo. Aí diz assim, o texto final: não apresse a ti mesmo, pois precisas de tempo para sentir a tua profunda e a própria elevação espiritual. A gente fala assim, eu sou burrão, eu não faço as coisas direito, eu não consigo mesmo aprender. Para com isso. Você é filho de Deus, não tem nada de burrão. Você tem que dar um tempo para você ser melhor. Esta reencarnação, para mim, está sendo muito importante. Eu tô melhorando muitas coisas que eu já fazia errado. A prova é a prova física. Eu estou aqui com meu coraçãozinho pulsando há mais de 80 anos. Ali, ó. É obra de Deus. Então, mas Jesus, tendo ouvido, disse-lhes: os são não têm necessidade de médico, mas os doentes. Quem são os doentes? Somos nós mesmos, que precisamos de corretiva, de juízo na nossa cabecinha, de tirar os 10, 15 minutos e vir no centro espírita ou ir na casa evangélica de sua preferência, não há problema, porque o mestre querido não deixou nenhuma religião para ninguém. Entendido isso, vamos fechar os nossos olhos e procurar a intimidade com o nosso Pai Celestial. A gratidão por tudo que temos recebido, por esta reencarnação, por esse momento maravilhoso que estamos tendo esse encontro com Jesus, para, por intermédio de Jesus, dizer ao Pai que nós estamos gratos pela vida bela, colorida e consentida, pela nossa família abençoada, por esta casa, sob a proteção dos Espíritos Mentores, que aqui há quase 100 anos estão trabalhando, é um centenário, para trazer a palavra que conforta, que estimula, que ajuda, que dulcifica as nossas vidas. Por isso nós vamos aproveitar, mentalizar agora o nosso corpo físico, pedindo a Jesus, que é o médico das almas, que purifique os nossos corações, o nosso corpo, tirem todas as imperfeições, ponham os fluidos necessários para que possamos ter um resto de dia completo de alegria e paz. E também, Senhor, em nome desta reunião santa, que todos os fluidos benéficos sejam enviados para os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos parentes e amigos, e atendendo também, Senhor, os governadores, aqueles que estão como responsáveis por essas nações do mundo, o enfrentamento da pandemia, daqueles que estão partindo hoje para a pátria espiritual, em todos que por razões diversas estão passando por doenças, por empecilhos, por dificuldades. Por isso, Senhor, nós pedimos por todos eles que no momento em que os médiuns colocarem suas mãos sobre nossas cabeças, para transmitirem os passes magnéticos para o fortalecimento do corpo e do espírito, que possamos nesse momento, Senhor, abrindo os nossos braços, abraçar Jesus, para que Ele fique e esteja sempre em nossos corações. Sê conosco, Mestre, agora e por toda a eternidade.